Sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar um pouco sobre Mary Terezinha, que morreu recentemente, né? Já tem alguns dias. E eu acabei não fazendo nenhum vídeo falando sobre isso. Na verdade, esse é um vídeo meio de improviso que eu tô fazendo. Não tô lendo nada aqui. E assim, eu vou falar um pouco sobre essa artista, né? O que eu e muitos ouvintes já sabemos. Que ela, desde muito nova, né, menor de idade, já tinha virado artista, né, quando conheceu o Teixeirinha. Quando Mary conheceu o Teixeirinha, Teixeirinha tinha gravado o maior sucesso dele, né, que era o Coração de Luto. E ela ouvia em casa, né, pela rádio. Teixeirinha estava fazendo muito sucesso com esse disco, né, essa música, Coração de Luto, que foi um dos primeiros, assim, foi a primeira explosão assim na carreira dele, né, que acabou sendo o maior sucesso do Teixeirinha, que teve muitos outros sucessos, né, depois. Mas quando o Teixeirinha gravou Coração de Luto, não era a Mary que acompanhava o Teixeirinha, né, porque tem gente que pensa que Mary tá desde a primeira gravação do Teixeirinha e não é assim. O Teixeirinha já estava fazendo sucesso com Coração de Luto quando ele conheceu Mary, né, e integrou ela no conjunto. Porque até então, quem tocava acordeon para o Teixeirinha era outro grande cantor, Ademar Silva. Que inclusive eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz sobre o Teixeirinha, né? Ademar Silva, que fez também sucessos, né? Como Amor Fingido, Noite Escura e outras gravações, né, que ele fez. E aí aconteceu com o Ademar Silva, ele não conseguiu chegar no show, em um dos shows, né, dos vários que o Teixeirinha fazia. E a Mary foi meio que de improviso, que ela entrou ali no lugar do Ademar Silva, e nisso daí ela entrou e ficou. Mary Terezinha não era só acordeonista, com o tempo ela também virou cantora e atriz. Atriz porque o Teixeirinha fez filmes e ela participou como atriz também, assim como ele, né, como papel principal. E ela também era cantora, porque ela, além de cantar naqueles duetos, né, dos desafios que tinha com o Teixeirinha, ela também fazia coro em muitas das gravações, né, e fazia muito bem. Tem gravação que a voz dela, o coro é todo na voz dela. Por exemplo, você vê 2 ou 3 vozes ali no coro que é a voz dela, cada uma em um tom diferente, né? Uma fazendo a primeira, outra fazendo a segunda. E era muito bonito. Ela sabia muito bem fazer, ela cantava muito bem, ela também gravou música solo, mesmo na época que estava ali com o Teixeirinha trabalhando. Tem gravações, músicas do próprio Teixeirinha que ela cantou, né? Cantou samba, cantou aqueles estilos. O Teixeirinha fazia todos os estilos de música, né? O Teixeirinha fazia vários estilos de música. Claro que a Mary depois também veio a cantar música gospel, né? Quando na segunda fase da carreira dela, né? Quando ela se afastou da dupla e ela tocava e cantava música gospel. E assim foi durante. Ela cantou a vida inteira, né? O Teixeirinha, além de fazer dupla com a Mary, ele também teve uma relação com a Mary, né? Um caso de amor, né? Uma relação por mais de 20 anos. Só que o Teixeirinha, ele era casado. E aí teve uma época que a esposa do Teixeirinha se acidentou com um bujão de gás em casa. E a Mary, nesse momento, soube no noticiário que o Teixeirinha era casado. E aí ela quis se separar, ela ficou muito decepcionada, mas acabaram não se separando. E aí ela trabalhou com o Teixeirinha, né, por mais de 20 anos. E quando nos anos 80, ali no começo dos anos 80, eles tiveram desentendimentos, né? Porque a Mary, ela passou a querer 50% dos shows, do trabalho que eles estavam fazendo, né?
acredito que das vendagens dos discos e dos shows. 50%. Meu Teixeirinha não aceitou. O Teixeirinha, ele alegou que ele era o compositor das músicas, era ele que pagava os outros músicos, e ela era, segundo ele, só acordeonista dele, né? Só que ela também era cantora, né? Ela cantava e em algumas músicas ela cantava também, né? E fazia coro, etc. E o Teixeirinha, tudo bem, o Teixeirinha sim, era o dono das músicas, né? O Teixeirinha era o dono das músicas. Era o Teixeirinha que, vamos dizer assim, era a cabeça ali da dupla, a cabeça ali do trabalho. Tanto é que quando ela conheceu o Teixeirinha já era sucesso, né? E com músicas dele. Mas aí era um acordo da dupla, né? Tem dupla sertaneja, por exemplo, que às vezes tem essa briga. Às vezes o que faz a música, as músicas, e geralmente ele tem mais, porque ele está entrando como cantor e como compositor, né? E às vezes acontece do outro parceiro querer 50%, mas ali vai do relacionamento com a dupla. E o Teixeirinha não aceitou. Ele não aceitou. E aí a partir desse momento ela não quis mais conversa com ele. Aí o Teixeirinha foi para casa dele, porque o Teixeirinha morava ali com a família, né? E a Mary morava no apartamento dela. E aí ela mandou uma carta depois pro Teixeirinha, né? Naquele tempo também a carta era muito usada, e disse que não se faria mais presente na vida do Teixeirinha, que ali tinha encerrado. Porque segundo ela também, ela não tinha uma condição, ela estava recebendo muito pouco. Eles viajavam muito, né? Ela também já disse que tinha uma vida de princesa. Era avião, entrando e saindo de avião, né? Visitou vários países, então assim, fez muitas coisas. Mas a situação financeira dela, ela alegava que era muito pequena em relação ao sucesso. Tanto é que ela vendia aqueles livrinhos que tinha letra, antigamente tinha os livrinhos que tinha a letra das músicas, né, do artista, para ver se ela juntava fundos para comprar apartamentos, essas coisas assim. E eu acredito que ela estava morando de aluguel, né? Se ela queria comprar um apartamento, talvez ela morasse de aluguel, não sei. E aí a dupla se desfez. O Teixeirinha, ele se sentiu mal quando leu a carta, ele gostava muito da Mary, ele era apaixonado pela Mary, né? Tanto é que depois que eles terminaram, o Teixeirinha, ele, tipo, um ano depois ele morreu. Tá, ele morreu de uma doença, né? Não gosto nem de falar o nome. Segundo ela, ele fumava demais, fumava e bebia demais. Tinha um lance do churrasco também, né? Fumaça demais, né? Eles comiam muito churrasco e tudo. Não sei. Mas ele chegou aí para o hospital com esse negócio da carta, né? Antes de descobrir. E aí eles nunca mais voltaram, né? Nem no enterro ela não foi, porque, segundo ela, ele estava colocando as pessoas contra ela, dizendo que ela abandonou o lar, levou os filhos também eram dela, né? Os filhos, que Teixeirinha tinha filho dele com a esposa, mas tinha, se eu não me engano, 2 filhos com a Mary, que era um rapaz e uma menina. E aí, assim, uma carreira de muito sucesso dentro da música sertaneja também, né? Porque o Teixeirinha cantava vários estilos, né? Ele cantava bolero, ele cantava tango, ele cantava valsa, ele cantava todo tipo de música praticamente, música de raiz, assim, sabe? Música brasileira, música com influências de outros países, né? Que é o caso do tango, né? O caso do tango. Mas foi uma carreira que entre os dois ficou encerrada, assim, né? E a Mary, ela cantava muito bem, né? A Mary cantava muito bem. Além de tocar um absurdo, tocava sanfona um absurdo, acordeon, né? E ajudou o Teixeirinha a fazer muito sucesso. Ele já estava fazendo sucesso, mas ela incrementou, tanto como cantora, como acordeonista, né? Entrou também como atriz. E é engraçado que eu não vejo quase ninguém falar na televisão, assim, emissoras nacionais. Eu não vi falar na morte da Mary. Poxa, uma artista tão importante, cara. Uma artista que
Rapaz, eu fico assim, tonto, assim, com a nossa cultura, assim, o esquecimento da nossa cultura, né? Porque as coisas hoje estão tão, assim, rápidas, sabe? Tá tudo muito rápido, não só a tecnologia, como a cultura também, a música também. As músicas fazem sucesso, antigamente ficava 2 anos fazendo sucesso. Hoje faz sucesso, tipo, 3 meses, assim, pá, acabou, aí já vai outra. E ninguém lembra mais, tipo assim, tá uma coisa muito... Os arranjos parece que não são mais feitos como eram antes, né? Parece que é tudo muito corrido, uma coisa muito fast food, assim, muito rápido. E a memória do brasileiro já não era muito boa, né? Questão assim de cultura. E agora, você vê, não tem... Se você não tiver internet, você não sabe que o artista faleceu. E olha pela internet, se brincar às vezes, dependendo de onde você acessa. Eu tive certeza quando eu entrei no Google. Meu pai tinha visto isso no noticiário não, eu tinha visto isso no YouTube. E aí eu fui pesquisar no Google, e aí apareceu, porque se não fosse isso, eu tava até agora sem saber. Então assim, gente, é um vídeo que eu fiz aí falando um pouco, né, sobre artista, né? Tipo assim, o artista morre, quase ninguém fala nada. Sabe, assim, então é lamentável isso, lamentável. Então é isso, gente.